Voltamos a estar consigo. Esta é a segunda vez desta semana que estamos de volta com o Bíblia Fala. É sempre um privilégio para nós, para mim e para o Pedro, podermos estar consigo e deixarmos algumas dicas, algumas palavras que surgem através da Bíblia, que nós podemos fundamentá-las, podemos lê-las, podemos apreciá-las à luz daquilo que a Bíblia nos deixa para todos nós, daquilo que o Senhor Deus escreveu na sua Sagrada Escritura. Hoje nós vamos voltar a ter uma leitura introdutória e vamos apontar essa leitura para o livro ou para a Epístola de Efésios. Se tem a sua Bíblia consigo, poderá abrir em Efésios capítulo 1, logo no primeiro capítulo, para lermos um versículo, o versículo 4, e depois vamos passar para o capítulo 5. No capítulo 1 de Efésios, versículo 4 diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E se formos ao capítulo 5, nós iremos ver nos versículos 25 a 27 o seguinte. Capítulo 5 de Efésios 25 a 27 diz: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e assim se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pedro, segundo estas passagens que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, qual é o propósito de Deus? No fundo, qual é o propósito de Deus para o seu povo e aqui declaradamente para a sua Igreja? É um desafio tremendo este que o apóstolo Paulo nos diz, que está diante da Igreja, que é a de ser irrepreensível. Uhum. É um termo forte. Não é? Uma igreja irrepreensível é uma igreja que não falha. É uma igreja que não falha. Aliás, o próprio, antes disso, ele quase que dá um sinónimo, no fundo, que diz uma igreja sem mácula, portanto, sem mancha, sem nódoa, sem erro, no fundo, sem falha, como dizias, uma igreja sem mácula, santa e irrepreensível. É caso para dizer que a barreira está colocada muito por cima. E Paulo até vai juntar mais qualquer coisa que diz sem mácula, sem rua e sem coisas semelhantes ou parecidas. Ou seja, tudo aquilo que possa ser considerado haver erro, haver mancha, isso a Igreja não foi chamada para isso. Claro. Para manter isso no seu seio. Isto é uma verdade, porque, diríamos, alguém que quer buscar a presença de Deus na sua vida, como é que pode, de forma intencional, e claro, e aqui está a grande distinção, como é que pode manter aquilo que sabe que está mal, que é mau, que não está de acordo com a perfeita vontade de Deus? É impossível. Por isso é que o desígnio, o projeto divino para a sua Igreja é a perfeição. O propósito de Deus é a perfeição. O propósito de Deus é sermos irrepreensíveis. Basta meditarmos um pouco nos primeiros 2 capítulos da Bíblia, que são 2 capítulos maravilhosos, e nós, quando lemos aquela descrição de como Deus criou a vida nesta terra, nós ficamos a olhar para aquilo e dizer, realmente, isto... E quando vamos à questão de sermos irrepreensíveis, só mesmo com o Estatuto de Santos. Claro, é preciso estar totalmente dedicado a Deus, como ontem aqui falávamos. No fundo, a reflexão que estamos aqui a fazer é um pouco na continuidade do programa, do tema de ontem. Mas vamos tentar agora compreender um pouco melhor o que é ser irrepreensível, porque o que dissemos até aqui é entendermos que não vale a pena fugirmos aos termos nem ao propósito que a Bíblia apresenta diante de nós, porque esse é o propósito, esse é o desígnio de Deus. Agora, ser irrepreensível, eu creio que a forma mais simples e ao mesmo tempo mais profunda de definir e explicar o que é, será dizer o seguinte, é ser semelhante a Cristo. Porquê? Se há uma coisa que na Bíblia está clara, enquanto ensinamento, é que nenhum ser humano na história desta terra foi irrepreensível. Cristo foi o único, basta ler a Epístola aos Hebreus, Cristo foi o único que de facto viveu sem pecado. Claro. Por isso, aliás, é que ele não merecia a morte. Claro. Por isso é que ele não podia morrer, a morte não o podia conter, porque Deus estabeleceu desde o princípio essa regra universal, uma lei universal, que de facto a vida e o autor da vida, se forem aniquilados ou se vivermos em oposição a ele, automaticamente condenamos-nos à morte.
Por isso, Cristo foi o único que viveu uma vida irrepreensível. Mesmo Enoque, que foi alguém de quem conhecemos muito pouca história e que sabemos que já não está entre nós, que está no céu, mesmo esse não teve uma vida irrepreensível, por alguma razão. Desconhecemos os factos, Nós mas... conhecemos os factos, sabemos que ele andou com Deus. Logo, se andou com Deus é um termo que está muito próximo da perfeição, não há dúvida. Mas é evidente que... Mas a Bíblia não nos deixa essa certeza de... Claro, ou seja, ela não nos diz dessa maneira. Exatamente. Ela diz que ele andou com Deus e foi levado por Deus. Não está lá explicitamente a dizer, este foi um homem perfeito, irrepreensível, e portanto não podia morrer. Portanto, ele não é colocado numa situação similar a Cristo, em que claramente a morte não o podia conter, porque ele ultrapassou essa limitação, essa lei universal, de que o pecado conduz à morte. Por isso, ser irrepreensível é colocar Cristo como a fasquia. É ser semelhante a Ele. Então nós podemos claramente resumir esta ideia dizendo que se Cristo foi o único ser irrepreensível, então se a Igreja é de Cristo, isso é o que o Novo Testamento diz, a Igreja é de Cristo, o próprio Jesus disse que vou fundar a minha Igreja. E a Igreja somos nós. A Igreja somos nós. Portanto, a Igreja, se é a Igreja de Cristo, então o propósito dela é ser igual a Cristo. Claro. Por isso é que o sentido de ser santo e irrepreensível não é uma espécie de buraco no qual nós ficamos aflitos porque temos agora uma coisa que nunca na vida vamos conseguir. Não é uma caixa fechada. Não é uma caixa fechada, é uma evidência. Se a Igreja é de Cristo e Cristo foi perfeito e irrepreensível, Cristo deixou a Igreja para ela o imitar, para ser semelhante a Ele. Esse é o propósito essencial da Igreja. Portanto, nós podemos concluir que mesmo, nós só lemos este texto, uma questão até de tempo, mas a diversidade de informação que no Novo Testamento nós encontramos sobre este assunto mostra-nos claramente que a irrepreensibilidade, a perfeição, a santidade dos crentes não está no facto de eles serem eticamente perfeitos. Quer dizer, serem capazes de se comportar e de fazer escolhas que são sistematicamente e sempre certas. O contexto de ser irrepreensível é o de que adotam uma postura de seguir o exemplo de Cristo. E, portanto, estamos a falar de um caminho, de um processo, mais uma vez, repetimos, mais do que propriamente um estado. E mesmo se esse processo pode ser, às vezes, até com alguma queda, aquele que é irrepreensível reconhece o erro. Ele reconhece o erro, ele também é aquele que tem a capacidade de perdoar, mas ele também não coloca a fasquia mais baixa. Claro. Ele não vai dizer sejam semelhantes a um homem, a um pastor, a um irmão. Não, a semelhança é com Cristo. Claro. Portanto, por isso é que repara que o contexto no qual essas palavras de Efésios 5, o Paulo as escreveu, é um contexto até, embora ele faça uma espécie de parênteses mais teológico para a Igreja, o contexto é muito terra a terra. Ele está a falar, o capítulo 5 de Efésios é sobre as relações maritais. Ele primeiro deu uma série de indicações às esposas em relação aos maridos e aqui ele está a falar para os maridos. Exatamente. Esse é o contexto. Ele diz, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a Igreja. Este é que é o sentido. Portanto, é um conselho muito prático. E de forma irrepreensível. Por isso, o que ele está a dizer é que os maridos têm que amar as esposas de forma irrepreensível. Claro. Se quisermos ser fiéis ao contexto. Ele usa a Igreja como uma espécie de parênteses ou uma ilustração para dizer a semelhança do amor, o exemplo da maneira como vocês devem tratar e amar as vossas esposas, vocês encontram o exemplo perfeito, está em Cristo. Claro. Que amou a sua Igreja desta maneira e fez tudo o que podia para que ela fosse irrepreensível. Então, Cristo, ele sim fez tudo o que estava ao seu alcance para a Igreja tenha a oportunidade de ser perfeita e irrepreensível. Por isso, nós, como é que vamos responder a alguém que fez isto? É buscando essa santidade. Eu termino dizendo isto. Paulo começa, por exemplo, a carta aos Coríntios, chamando à Igreja de Corinto aos santos que estão em Corinto. Mas se nós lermos a carta, percebemos que eles não eram... De santidade tinham muito pouco. Não eram eticamente perfeitos, no sentido que viviam uma vida sem qualquer falha ou mancha, ou mácula, como dizia aí. Eles não viviam essa vida, mas Paulo chama-lhe santos. Claro. Porque a Igreja, ainda que não esteja a viver, todas as pessoas a viverem exatamente a semelhança de Cristo, a Igreja potencialmente ela existe para alcançar esse propósito. Claro. E por isso somos chamados santos, somos chamados ou exortados a viver esta experiência de ser irrepreensíveis, porque o nosso exemplo é Cristo.
Claro. E como Cristo viveu assim, nós é assim que vamos tentar viver. E essa experiência de sermos irrepreensíveis tem que ser sempre conduzida pelo Espírito de Deus. Isso, nos próximos dias vamos precisamente chegar lá, porque o nosso tema é o Espírito Santo, e é interessante tu também trazeres esse assunto, porque o que nós vamos tentar continuar a refletir nos próximos dias é que este chamado que nós vimos à santidade ontem e hoje a ser irrepreensível ou sem mácula, é uma experiência que é a unção e a presença do Espírito Santo em nós, é que nos capacitam para poder fazer isto. E é um tema que vale a pena continuar a explorar. Fica aqui então o desafio de continuarmos juntos amanhã e nos outros dias desta semana para chegarmos a este ponto tão bonito como é a unção do Espírito Santo. Ficam aqui as nossas despedidas, vemo-nos amanhã neste mesmo horário e neste mesmo local. Fique bem.